Essa técnica de ponte de safena, ela foi desenvolvida por um médico argentino, o Dr. René Favaloro, que trabalhou na Cleveland Clinic, nos Estados Unidos. Foi ele, Favaloro, que plantou as primeiras safenas. Né? Bom, mas de novo, a cirurgia coronária foi apoiada pelo desenvolvimento da coronariografia, que é um método de cateterismo, que se realiza de rotina hoje em dia, coloca o catéter na coronária, injeta contraste, e aí vê se a coronária é normal, se ela está obstruída ou se não está, etc. Então, a partir da coronariografia se desenvolveu a cirurgia cardíaca de coronárias, com a técnica de ponte de safena, com técnica de artéria mamária, etc. Depois, em 1977, o Dr. Andreas Grundzig teve a ideia de, através da coronariografia, passar por dentro da coronária um balão, inflar o balão e dilatar a parte que estava estreitada. Nasceu aí a angioplastia coronariana, que o Richard Meiler introduziu nos Estados Unidos. Muito trabalhou com o Grundzig, o Meiler e o Grundzig trabalharam juntos. E o Grundzig na Suíça e o Meiler nos Estados Unidos. Esse mesmo Meiler que eu trouxe aqui em 1980 para proferir as primeiras palestras no Brasil sobre angioplastia coronariana. Depois eu trabalhei com ele e trouxe a técnica para cá. Bom, mas então aí o cateterismo cardíaco, que começou apoiando a cirurgia, depois tomou conta do campo. Porque a angioplastia coronariana foi se expandindo cada vez mais, que no início, apenas 5% dos casos tinham indicação para angioplastia, 95% para cirurgia. Hoje é o inverso. Hoje 95% dos casos de doença coronariana a serem tratados ou são por angioplastia e apenas 5% por cirurgia. Seria interessante para o museu ter uma peça dessas, né? Um material desse. Isso é muito interessante, esse avanço, né? Essas novas técnicas, a tecnologia a serviço, né? Dessas questões. Isso é muito importante. Agora você está me lembrando uma coisa importante. Sabe que a gente, quando começa essas coisas, não se dá conta que está fazendo história. Então, antigos registros, antigos cateteres, coisas assim, não houve o cuidado de guardar. Mas é possível que se recupere alguns. E aí eu vou fazer uma doação para o museu. Agora, material fotográfico existe muito. Nós podemos também organizar e deixar no museu como parte da história. Claro. Muito material fotográfico. O doutor nos falou sobre um material que tinha uns eixos, alguma coisa que precisava, enfim, não deixar o sangue ficar com algumas bolhas, sim. Enfim, tinha todo esse procedimento que muitas vezes isso era manual. Hoje, viu? Isso se hoje até hoje. Só que antes as máquinas eram gigantescas, agora elas são menores. Mas a cirurgia cardíaca se vale disso. Porque em certo momento da cirurgia cardíaca o coração fica parado. Para o cirurgião costurar, o coração fica parado. Então tem que haver uma circulação extracorpórea. Né? E o sangue tem que ser filtrado para não produzir embolias. Porque ele passa fora do corpo. Eu acho que essas questões assim, elas trazem uma união da técnica com a ética, né? Porque a medicina, ela nasceu como consolo, praticamente. Os médicos no início tinham muito poucos recursos para curar os pacientes. Com o desenvolvimento da técnica, cada vez nós temos mais recursos para curar, mas menos para consolar. Então há uma dissociação. À medida que há um avanço tecnológico, um avanço na materialidade das situações, parece que os médicos ficam mais focados para esses aspectos, talvez até sentindo-se mais competentes, porque podem resolver o problema, e às vezes se esquecem de conversar com o doente.
Mas isso é extremamente importante, né? Porque muitas vezes a atenção, o cuidado humanizante, a compreensão, o carinho é tudo que a pessoa está precisando. Por que os charlatães têm tanto sucesso? Os charlatães têm tanto sucesso porque 80% das doenças são imaginárias. As pessoas pensam que são doentes e procuram algum tipo de socorro ou de alento. Apenas 20% das pessoas que vão aos consultórios ou aos hospitais têm doenças reais. Aquele contingente de 80% que procura o médico, eles na verdade estão precisando de auxílio. Então o ideal é que isso se una à capacidade técnica, né? Por mais avançada que seja a medicina, por mais competente que seja o médico, ele não pode esquecer que o paciente é uma pessoa que necessita atenção e necessita carinho. Então é necessário haver essa união. É muito necessário você. Eu acho que os médicos têm que estar conscientes por esse lado. Infelizmente, nem todos se lembram disso. Às vezes também a necessidade de atender muitos pacientes em pouco tempo, né? E as exigências normais do ganho abreviam o contato com o paciente. E aí o médico prefere aplicar a técnica, mas se esquece do lado ético, do lado humano. O ideal é harmonizar as duas coisas.